Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui. Eu tô aqui para resolver a lista do Fredão, uma lista de identidades trigonométricas, tá? São 10 exercícios, porém eu vou resolver só os exercícios pares, tudo bem? Então vamos lá, ó. Exercício número 2 da UEL. Seja x um ângulo agudo. Se secante de x igual a 3 sobre 2, então tangente de x é igual a... Vamos lá, ó. Como informação do exercício, ele deu secante de x igual a 3 sobre 2. E ele quer saber a tangente. Secante a gente já sabe que ela é o inverso do quê? Isso aí. A secante é o inverso do cosseno, né? Então eu vou colocar aqui, ó, igual a 1 sobre cosseno de x. Tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar só esse lado direito aqui, ó, da minha igualdade, certo? E eu vou inverter ambos os lados, tudo bem? Vou fazer cosseno sobre 1 e como eu estou invertendo esse lado direito, eu vou inverter o lado esquerdo também, 2 sobre 3. E aí vai ficar assim, ó, cosseno de x sobre 1 vai ficar igual a 2 sobre 3. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa a fazer. Como o exercício quer tangente de x e no enunciado ele falou que x é um ângulo agudo, a gente vai usar o triângulo auxiliar, certo? Eu vou fazer um triângulozinho retângulo, eu vou colocar o x em qualquer um dos ângulos agudos aqui, né? Vou colocar aqui, ó, esse ângulo que eu vou chamar de x, tudo bem? E aí o que a gente precisa lembrar, o que é o cosseno? Cosseno, ele é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Então vamos lá, ó, vamos associar o 2 com o cateto adjacente e o 3 com a hipotenusa, certo? Cateto adjacente ao x. Adjacente ao x, eu tenho aqui, ó, 2. E hipotenusa, maior lado, né? 3. Tudo bem? Certo? Aqui eu vou chamar de A, o outro cateto. E assim o que eu vou fazer? Pitágoras, né? Vamos fazer o Pitágoras aí e achar esse A. Então, ó, cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A quadrado. Aqui, 3 ao quadrado, 9. Já vou passar o 2 ao quadrado, que é 4 negativo. E aqui eu já vou tirar, fazer A quadrado. 9 menos 4, 5. E tirando a raiz, né, ficamos com raiz de 5 para o A. Pronto, já praticamente terminamos o exercício. Por quê? O exercício pede a tangente de x, certo? Olhando para o nosso triângulo agora, quem seria a tangente de x? Tangente é sempre cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto é o que a gente encontrou, é o raiz de 5, tá? Raiz de 5 sobre o cateto adjacente, que no meu caso aqui é o 2. Beleza? Tranquilo? Qual a alternativa? Alternativa D. Certo, pessoal? Primeiro exercício aí, tranquilo para vocês? Beleza? Então esse foi o exercício 2. Vamos para o exercício número 4, tá? O exercício 4, ele é da UFSC, e ele fala assim: sabendo que cossecante de x igual a 5 sobre 4 e x é agudo, calcule o valor da expressão 9 vezes secante ao quadrado de x mais tangente ao quadrado de x. Vamos lá, ó. Ele quer que a gente calcule essa expressão. Só que aqui dentro do parênteses a gente tem secante ao quadrado de x mais tangente ao quadrado de x. A gente tem que lembrar disso aqui que eu coloquei aqui do lado, ó. Dessa relação auxiliar, lembra? Secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Tudo bem? Então no lugar da secante de x aqui, ó, eu vou substituir tudo aquilo ali. Tangente ao quadrado mais 1. No lugar dessa eu vou colocar tudo isso daqui. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Como vai ficar? 9 vezes. No lugar da secante, tangente ao quadrado de x mais 1. Copia a outra tangente ao quadrado de x, certo? Tá aí. Tudo bem? Vamos dar uma melhorada nisso daqui, né? Eu tenho 9 vezes tangente ao quadrado mais tangente ao quadrado, 2 tangentes ao quadrado, mais 1. E ainda vou distribuir esse 9 aqui, já para deixar arrumadinho pra gente.
tá? 9 vezes 2, tangente ao quadrado. 2 vezes 9, 18, tangente ao quadrado de x. E 9 vezes 1, 9. Então é essa expressão que a gente tem aqui, tudo bem? E aí, como que a gente vai fazer? O exercício, ele deu uma informação lá, né? Ele falou que cossecante de x é igual a 5 quartos. Mesma coisa do exercício anterior, né? O que é cossecante? Cossecante é o inverso do seno, né? Então eu vou colocar aqui, ó, é igual a 1 sobre seno de x. E da mesma forma que eu fiz no exercício anterior, eu vou pegar aqui, ó, o lado direito dessa igualdade, tá? E eu vou inverter. Invertendo os dois, né, eu vou ficar com seno de x sobre 1 igual a 4 quintos, certo? Então eu inverti isso daqui, ó, seno igual a 4 quintos. E novamente, como ele falou que é um ângulo agudo, eu vou usar o triângulo auxiliar de novo, tá? Então vamos lá, ó. Chama de x um dos ângulos agudos. Vou chamar aqui embaixo de novo, tá? Seno, o que a gente tem que lembrar? O seno, ele é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. Então associa o 4 ao cateto oposto, o 5 à hipotenusa. 4, cateto oposto. Aqui está, 5, hipotenusa. O outro cateto, vou chamar de A. Ah, você já deve estar falando aí, eu já sei quanto dá. Tudo bem, eu sei que é 3, né? É o 3, 4, 5. Tudo bem, mas para quem não sabe, faz o Pitágoras de novo, ó. Vou fazer aqui rapidinho, ó. A quadrado mais 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. A quadrado, 25, já vou passar negativo menos 16. E aí já vou até tirar a raiz, ó. 25 menos 16 dá 9, raiz de 9, que a gente vai ter aqui, certo? 3. Tudo bem? Para você que já tinha visto aí, tá correto, certo? E aí, o que o exercício está querendo? A gente tem que achar a tangente, lembra lá, ó, a expressãozinha lá em cima. 18 tangente ao quadrado mais 9, eu preciso achar a tangente. Então vamos lá, ó. Quem é a tangente de x? Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Olha aqui no triângulo, cateto oposto, 4, pelo cateto adjacente, que é o que a gente achou, 3, certo? Só que aí o que a gente vai fazer agora? O exercício quer que a gente leve ao quadrado, né? Porque é tangente ao quadrado que eu tenho lá, ó. Então eu vou levar ao quadrado esse lado e ao quadrado esse lado. E aí eu vou chegar em tangente ao quadrado de x, 16 sobre 9. E agora eu vou fazer só a substituição, né? Então vamos lá, ó. O que eu vou substituir? 18 vezes tangente ao quadrado de x. A gente acabou de encontrar, ó. 16 sobre 9. Mais 9. Quanto dá isso? Ó, simplifica primeiro. Não vai fazer essa conta toda não, hein? Ó, 18 por 9. Sobra 2 aqui. Esse 2 vai multiplicar o 16. Então vai ficar 32. Mais 9. 32 mais 9 é o famoso 41. Tudo bem? E essa não tem alternativa, né? Beleza, pessoal? Deu para entender esse exercício, então? Um exercício um pouquinho mais longo, um pouquinho mais trabalhoso, mas tá aí para vocês, certo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, depois eu deixo aí um contato para vocês falarem comigo mesmo, tá? E tirar essas dúvidas. Vamos pro próximo? O próximo exercício é o 6, né? Vamos cá. Aqui, virando aqui. Exercício 6. Cefete. O exercício 6, ele dá essa expressãozinha aí e ele pergunta, ela é idêntica a qual das alternativas? Então tá, se ele está perguntando se ela é idêntica, a gente vai ter que dar uma mexida nela aqui para encontrar uma igual. Vamos lá, ó. Um método que eu faço, acredito que seja até um método dos professores também do SEB. Troca todo mundo por seno e cosseno, porque seno e cosseno fica mais fácil de trabalhar, tá? Tá vendo aí que a gente tem secante menos cossecante dividido por 1 menos cotangente? Troca tudo por seno e cosseno, fica muito mais tranquilo, tá? Então vamos lá, ó. Secante, a gente já viu hoje. Secante é 1 sobre o cosseno. Então vou colocar aqui, ó. 1 sobre cosseno de x. Cossecante, 1 sobre o seno.
1 sobre o seno de x. Tudo isso dividido por 1 menos cotangente. Eu não vou fazer o inverso da tangente, já vou colocar seno e cosseno. Só que a cotangente, como ela é o inverso da tangente, é cosseno sobre seno. Então é cosseno sobre seno. Pronto, troquei. O que eu tenho que fazer agora? MMC. Tanto em cima quanto embaixo, numerador e denominador. Então vai, ó. Em cima eu tenho cosseno e seno. Eu vou multiplicar os dois, tá? Então vai ficar assim, ó. Cosseno de x vezes seno de x. Esse vai ser o resultado final aqui do meu MMC. E aí como fica o resto? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cosseno vezes seno dividido por cosseno, sobra seno. Seno vezes 1 é o próprio seno. Cosseno vezes seno dividido por seno, sobra cosseno. Cosseno vezes 1 é o próprio cosseno. Olha o sinal que está lá no meio. Negativo. Negativo aqui então. Tá? Pronto. Agora a parte de baixo. Eu tenho 1 sobre 1 e seno. Então é o seno, né? Divide pelo de cima, multiplica pelo... Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ops. Seno dividido por 1 dá seno. Seno vezes 1 é o próprio seno. Seno dividido por seno dá 1. Vezes cosseno é o próprio cosseno. Olha o sinalzinho, negativo também. Negativo lá. Tá melhorando, hein? Agora, divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha lá. Vou conservar a primeira aqui, ó. Seno de x menos cosseno de x dividido por cosseno x vezes seno x. Tudo bem? E vou multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Seno de x foi lá para cima e embaixo vai ficar seno x menos cosseno x. Olha o que dá para fazer agora. Que delícia. Ó, cancela, cancela. Só isso? Não, esse aqui também, ó. Cancela, cancela. O que sobrou em cima? 0? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Cancelou todo mundo, ficou 1, né? E aí embaixo sobrou o cosseno. Então a gente ficou com 1 sobre cosseno x. E 1 sobre cosseno é o inverso do... A gente já viu lá em cima, né? 1 sobre cosseno é o inverso da secante de x. Tudo bem ou não? E isso está na alternativa... Cadê a alternativa que eu não estou achando? Alternativa E. Beleza, pessoal? Tranquilo, exercício 6. Então, ó, caso particular aqui. Eu trocaria todo mundo. Toda vez que eu encontrar uma expressão dessa, troca todo mundo por seno e cosseno, que fica mais fácil, tá? De enxergar aí o resultado, tá? De fazer as continhas. Beleza? Vamos pro 8 diretão? Olha o 8 aí. Também é uma expressão, ele é muito parecido com o exercício 6, tá? Muito, muito mesmo parecido com o 6. Ele dá essa expressão aí, ele fala lá, ó, exercício Mackenzie. Observando o triângulo da figura, podemos afirmar que essa expressão vale quanto? Vamos lá, ó. Tenho essa expressão zona, vou trocar tudo por seno e cosseno de novo. Eu já tenho aqui em cima seno e cosseno, não preciso fazer nada. Mas embaixo não. Então eu vou copiar a parte de cima e embaixo eu vou trocar. Tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Certo? MMC embaixo agora. Manda ver. Copia a parte de cima, não tenho o que fazer na parte de cima por enquanto. E embaixo, MMC. MMC entre 1 e cosseno. É o próprio cosseno. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cosseno alfa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cosseno por cosseno dá 1 vezes o seno. Seno alfa. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cosseno alfa menos seno alfa. Cuidado para não confundir aqui, tá? Essa é a parte de cima sobre 1, não está aparecendo, tá? Multiplica pelo inverso da segunda. Cosseno alfa dividido por cosseno alfa menos seno alfa. Tá vendo porque eu falei que era parecido com o anterior? Olha só. Cancela, cancela. E chegamos em cosseno alfa sobre 1. Nem vou colocar o sobre 1, tá? Não precisa aparecer. Porém, cosseno alfa, ele deu um triângulo lá, olha lá. E esse triângulo ele tem o hipotenusa 5, cateto 1. E o alfa lá, ele não tem outro cateto, mas a gente não vai nem precisar, né? Porque a gente quer o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, olha lá.
Em relação ao alfa, o 5 é a hipotenusa, claro, né? Mas o 1, ele é o cateto adjacente, é exatamente a formulinha do cosseno, né? A definição de cosseno, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente 1 sobre a hipotenusa 5. Beleza, pessoal? E isso está na alternativa A. Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Certinho? Vamos para mais um, para finalizar? Vamos lá? Ó, o exercício 10. O exercício 10, ele tem o que aí? Dá um seno pra gente de x, falando que é m, um cosseno falando que é n, e tem uma expressãozinha que ele está pedindo. É um desafio, né? O Fredão deixou como desafio esse. Mas vamos lá, vamos fazer ele também. Vamos lá, sabe-se que seno de x igual a m de frente de zero, e que cosseno de x igual a n de frente de zero, logo secante de x igual a tangente de x. Igual não, secante de x mais tangente de x mais cotangente de x vale quanto? Gente, antes de trocar todo mundo, vamos trocar tudo por seno e cosseno, tá? E depois, no final, a gente troca pelo m e pelo n. Então, vamos lá, ó. Secante de x, 1 sobre cosseno de x. Tangente, seno sobre cosseno. Cotangente, cosseno sobre seno. Ó, aqui do lado esquerdo, as duas expressões eu vou juntar já aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 mais seno de x sobre cosseno de x, mais cosseno x por seno x. Agora eu vou fazer MMC. MMC entre cosseno e seno, a gente já viu hoje, é só multiplicar, né? Cosseno x vezes seno x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, o seno vai multiplicar tanto 1 quanto o seno, hein? Então, seno vezes 1 dá seno x. Seno vezes seno dá seno ao quadrado de x. Divide pelo de baixo, sobra cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Olha o que apareceu aqui. O que é isso daqui, ó? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Relação fundamental da trigonometria. Vale 1 então, né? Então, o que a gente fica? A gente fica com seno de x mais 1 dividido por cosseno x vezes seno x. Não tem mais o que fazer, agora eu tenho que substituir mesmo, tá? Então, vamos substituir aqui, ó. Vou levar aqui para cima. Quem é o seno? O seno é o m. Então, vai ficar m mais 1 dividido por... O cosseno é o n. N vezes m. Tem alguma alternativa que fala isso? Alternativa A. De acabou. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, ó. Resolvi para vocês 5 exercícios da lista do Fredão. Os outros 5 vou deixar para vocês. Se caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar, tá? Eu tenho o meu Instagram, Vinicius.maiorano, que é por onde eu posso tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Então pode me chamar lá a qualquer hora, a qualquer momento, que eu vou tirar essas dúvidas aí que ficaram, beleza? Espero ter ajudado vocês, boa semana, bons estudos, até mais!